Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando um vídeo. É um vídeo diferente, gente. É um vídeo onde eu vim explicar para vocês quem eu sou, por que eu abri um canal, há quanto tempo eu tenho um canal e o que me levou, na realidade, o que me levou a abrir um canal, né, aqui no YouTube. Porque geralmente esse vídeo é feito no primeiro vídeo, né, que a pessoa abre quando ela abre um canal. Mas no meu caso, aconteceram coisas tão diferentes, tão pouco comuns, vamos dizer assim, que não teve esse vídeo, né? Então o objetivo desse vídeo aqui é vocês me conhecerem melhor, realmente, saberem quem eu sou, e por que eu estou aqui, vamos dizer assim, porque eu estou aqui no YouTube. Eu tentei fazer um roteiro, mas eu não sou muito boa de seguir roteiros. Eu gosto de fazer as coisas mais assim, no improviso, que eu acho que dá certo, dá mais certo. E como o intuito aqui é bater um papo com vocês, então eu tô com a minha almofada, uma das minhas almofadas preferidas, que ela me dá conforto, né? E também estou aqui com uma água, porque eu sei que vai demorar um pouquinho, e aí é sempre bom a gente ter uma água aqui, né? Pra ir tomando. Então, bom, bora lá, né? Em primeiro lugar, aqueles que já são nossos, deixa bastante like para ajudar o crescimento do canal e compartilha bastante esse vídeo. Aqueles que estão chegando agora, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto. Eu posto vídeo toda terça e toda sexta-feira. Esse eu estou gravando agora no domingo e eu vou subir aí pro YouTube hoje mesmo, tá? Então eu estou com uma proposta de no domingo bater papo com vocês, né? Então se vocês quiserem saber de alguma coisa ou a respeito de algum assunto, deixa aqui um comentário falando sobre o que vocês acharam desse vídeo e também fazendo alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem saber. Então eu vou também estar postando vídeo no domingo, vídeo de bate-papo, tá bom? E assim, me visita lá também no Instagram, eu sempre deixo aqui, ó, na tela o endereço e lá na descrição o link. Clicando no link vocês vão direto lá para o Instagram e me conhecem também um pouquinho mais, tá bom? Então, deixa de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom, gente, primeiro lugar, qual é o meu nome completo? Cristina Almeida de Assis. Eu nasci Cristina Almeida Santos, mas me casei e o de Assis é do casamento, né? É do meu ex-marido, porque hoje eu sou divorciada. Mas eu vou começar lá atrás, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais. Bom, eu tenho 62 anos, então eu nasci dia 12 de agosto de 1960. E eu vim de uma família assim, eu fui a primeira neta, a primeira sobrinha, né? O meu pai, ele veio de uma família de 6 filhos, ele tinha 5 irmãos, então meus avós tiveram 3 homens e 3 mulheres e meu pai era o mais velho. Então ele foi o primeiro a se casar e a ter filhos, então eu sou a primeira neta e a primeira sobrinha, muito paparicada, primeira criança que chegou na família. E também tenho fotos, muitas fotos, viu, gente? Eu tenho fotos com a minha mãe, tenho fotos quando eu saí logo que eu cheguei em casa, que saí lá do hospital. Tenho muitas fotos de bebê, de criança, muitas fotos eu tenho. E isso foi muito bom pra mim, porque o meu pai, ele era um ferroviário e minha família quase toda trabalhou na antiga estrada de ferro Sorocabana, que acabou virando FEPASA. E meu avô era um maquinista de maré-fumaça, minha avó era uma dona de casa
E meu pai foi trabalhar na área de escritório mesmo, da FEPASA. Ele cuidava da parte de ICM, ele viajava muito para os interiores aqui de São Paulo, porque antigamente em cada estação de trem da FEPASA, da antiga FEPASA, tinha um armazém de abastecimento, como se fosse um atacadão, como se fosse um supermercado, aonde os funcionários eles podiam fazer compra do mês e descontar no pagamento. Então, em cada cidadezinha do interior que tinha uma estação, tinha um armazém, quase todas, acredito eu. Então, ele viajava muito porque ele fazia o controle de ICM desses armazéns. Então, meu pai conhecia muitas cidades do interior. Meu pai ele era de Piracicaba e é isso. Eu não tenho ninguém nem do Nordeste, nem do Sul. Todos nós somos aqui paulistas ou paulistanos, né? Toda a minha família. Bom, minha mãe ela veio de uma família bem humilde, lá de Cruzeiro, e conheceu meu pai ainda novinha. Se apaixonou, né? Começou a frequentar a casa da minha avó, introduzida por uma tia minha. A minha mãe, ela teve fogo selvagem, na época ainda quando criança, morando no sítio. E quando que naquela época tinham senhoras, né, que eram católicas e que saíam nas cidades mais pobres para ajudar. E quando algumas dessas senhoras viram minha mãe enrolada em folhas de bananeira, porque não tinha como colocar roupa, né? Fogo selvagem ele deixa feridas no corpo inteiro, então tem muitas partes do corpo que ficam em carne viva, então não dá para colocar roupa. E ela estava meio que desenganada. Minha mãe deveria ter uns 8 anos, 9 anos por aí. E uma dessas senhoras ficou chocada ali, creio que ficou tocada, né, com a situação da minha mãe, pediu autorização dos pais da minha mãe para trazer a minha mãe aqui para São Paulo para cuidar, para levar no médico e tal. E a minha mãe sarou, se curou e foi criada por essa senhora. E até recentemente eu fiquei sabendo pela minha tia que essa senhora tinha uma pensão ali na Bela Vista e a minha mãe ela sempre ajudou essa senhora ali nessa pensão. Eu sei que a minha mãe foi estudar para ser cabeleireira, manicure e trabalhando nessa profissão ela conheceu minha tia, que é a minha tia mais velha, que é a que veio depois do meu pai. Meu pai era o mais velho, aí tinha minha tia. E elas se tornaram grandes amigas, ainda novinhas. Minha tia levou ela para casa dos meus avós, né, assim, para passar final de semana. E ela acabou conhecendo meu pai, se apaixonou e os dois acabaram noivando e casaram. Bom, aí eu nasci, eu sei que minha mãe teve mais 2 filhos, teve um filho que morreu, teve parece que mais um aborto. E aí veio meu irmão, depois de 6 anos veio meu irmão. Então eu tenho um irmão que ele é casado, mora assim um pouco distante de mim. E só que minha mãe começou a adoecer e quando eu tinha 10 anos e o meu irmão 4, a minha mãe ela tinha leucemia e ela faleceu. E então a gente foi criado assim durante um período pelos meus avós paternos, porque nós morávamos numa casa que era do meu avô e que ficava atrás da casa dele, né, da minha avó, das minhas tias solteiras. Então nós fomos meio que criados por eles durante um tempinho, pouco tempo. Porque passado um tempo meu pai conheceu uma mulher que também era viúva, que tinha uma filha também, e os dois acabaram ficando juntos, noivaram, casaram e se formou uma nova família. E essa minha irmã, que é filha do primeiro casamento da minha madrasta, ela veio morar com a gente, então ela é minha irmã. Ela tem 4 anos, ela é 4 anos mais nova do que eu e o meu irmão 6. Então se formou uma família. Bom, meu pai e minha madrasta, eles trabalhavam fora e eu já tinha aí os meus 13 anos. Eu fui assim treinada, vamos dizer assim, para cozinhar, para cuidar da casa, cuidar dos meus irmãos, né? Fazer toda a parte ali que uma mãe faria, porque eles precisavam trabalhar.
E nisso eu fui crescendo. Mas eu estava num período bem difícil, que era a adolescência. E sempre eu, assim, não conseguia concordar muito com o casamento, coisas de adolescente, né? Ela não era ruim, minha madrasta não era ruim, tudo que eu sei eu devo a ela. Ela era uma pessoa extremamente limpa, organizada, cozinhava muito bem, ela era muito prestativa, inteligente. é, Então, tudo que eu sei de dona de casa, eu aprendi com ela. Então, eu devo muito, agradeço muito a ela. Mas na época, né, adolescente não reconhece muito bem isso. E foi indo, até que aos 21 anos, eu com 18, eu terminei meus estudos, né, 17, 18 anos, eu fui trabalhar num banco. Inclusive, quem me arrumou esse emprego foi ela mesma, foi minha madrasta, conversou com um gerente amigo dela, de um outro banco que ela tinha trabalhado, e ele me arrumou um emprego. E eu trabalhei no Bamerindos, quem lembra aí? Quem lembra desse banco? Bamerindos é um banco aí bem antigo, não existe mais. Foi comprado pelo HSBC, que hoje quem comprou foi, se não me engano, Bradesco, né? Então não tem mais. Mas eu fui trabalhar na tesouraria desse banco e trabalhei lá por quase 10 anos. E, e gostava demais, era meu primeiro emprego, gostava muito de trabalhar lá. Eu tinha um grande problema, eu tive na adolescência um grande problema de eczema alérgica, que falaram que nasceu comigo, né? Já nasceu comigo e eu tinha alergia de muita coisa. Eu tinha alergia de várias comidas, eu tinha alergia de vários tipos de tecido de roupa. Eu tinha alergia de, por exemplo, sabonetes, desodorantes, uma série de coisas. E saía muita ferida no meu corpo. E foi minha madrasta correndo comigo em vários dermatologistas que conseguiu me curar. Então nós fizemos aí uma dieta, nós, eu digo nós, porque ela fez a família inteira fazer uma dieta de 7 anos. Então em casa não tinha fritura, em casa os sabonetes eram todos de glicerina, eu não usava desodorante, perfume, nada disso. E muitas coisas não se fazia em casa. E eu me curei. Bom, resumindo, eu fui trabalhar e arrumei emprego no centro de São Paulo, Rua dos Bancos, Rua Boa Vista. E chegando lá, pra mim tudo era novidade, né? Aquele monte de comida, era cachorro quente, era coxinha, era isso, era aquilo. Isso porque lá atrás, hein, gente? Isso em, sei lá, 1978, 79, por aí. Então não tinha iFood, não tinha fast food, mas tinha lanchonetes, né? E aí eu comecei a conhecer pessoas, conhecer as coisas. Até então, gente, eu nunca tinha tido um namorado, eu nunca tinha me interessado por ninguém, por nada. Eu fazia parte de. Minha família era toda espírita, mas minha madrasta foi criada no colégio de freira, então ela introduziu a gente numa igreja católica. Então lá eu fiz a crisma, lá eu me tornei uma catequista, lá eu dirigia um grupo de jovens. Eu sempre tive aptidão para instrumentos musicais, eu aprendi a tocar violão, teclado, sozinha. Então eu tocava violão nas missas, e tudo. E dirigia um grupo de jovens. Só que assim, eu não me interessava por ninguém. Então eu nunca tinha tido namorado. Então eu cheguei aos 21, 22 anos sem ter nenhum tipo de relacionamento amoroso. Gostava muito de estudar, de música, de dança, de balé, essas coisas. Bom, eu saí de casa e fui morar sozinha no centro da cidade com algumas outras colegas do banco. E foi na rua que eu conheci a homossexualidade. Nunca tinha ouvido falar, porque minha família era muito. A gente vivia muito pra família, a gente não tinha internet, né? Não tinha nada. Eu não sabia disso e eu fui morar com duas moças, colegas minhas não, do banco, né? Não trabalhavam comigo, mas trabalhavam no mesmo banco, em outras agências. E elas tinham ali um relacionamento e foi aí que eu comecei a descobrir sobre esse assunto. Eu sei que eu fiquei 1 ano morando ali e ali eu conheci várias boates, vários bares e eu acabei entrando em um relacionamento amoroso desse tipo que durou
12 anos. Nossa, gente, tomar uma água. 12 anos. Bom, aí, voltando lá, depois de um ano que eu estava morando ali, naquele apartamento, eu fiquei sabendo que a minha madrasta estava com câncer de pulmão. Encontrei com essa minha tia, essa que levou a minha mãe para casa, ela trabalhava também por ali, eu encontrei por um acaso com ela e ela me contou. Então eu tomei a decisão de voltar para casa, para ajudar meu pai, porque meus irmãos ainda eram novos. E voltei para casa e a minha madrasta, ela estava muito grave, mas ela ainda viveu mais 3 anos. Então, durante esses 3 anos, a minha vida era ir trabalhar, voltar para casa e cuidar, ajudar meu pai a cuidar dela. Bom, terminado esses 3 anos, minha madrasta faleceu, foi muito triste, porque ela era uma pessoa que organizava demais, né? A casa, organizava tudo. E agora que eu percebi, gente, que eu tô olhando pra cá e não tô olhando pra câmera, então acho que tava com o olhar totalmente aí diferente, né? Mas vamos lá. Então ela faleceu e a gente ficou meio que perdido. Mas como ela tinha me treinado para ser uma dona de casa, cozinheira e tal, então segui a vida. Porém, como eu já tinha conhecido esse outro lado, eu saía, né? Eu comecei a sair, os amigos falavam, faz tempo que você não sai, você estava cuidando da sua madrasta, agora vamos sair. Comecei a sair, conheci essa mulher, onde eu fiquei nesse relacionamento por aí, eu acredito que 11, 12 anos, mais ou menos. Bom, o que aconteceu? Esse relacionamento terminou e eu entrei numa depressão muito profunda, muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e de repente eu caí numa depressão, que eu fiquei doente. O emprego que eu trabalhava, a empresa faliu, então eu saí sem receber nada até hoje. Eu nunca recebi o 13º daquele ano, e muito menos a rescisão, faliu mesmo, fechou. E aí eu fiquei meio para baixo ali morando com meu pai, né? Que quando o relacionamento terminou, eu morava em outro lugar. Eu morava nessa região onde eu moro hoje. Minha família é da zona oeste de São Paulo. Hoje eu estou na zona leste, né? E aí eu voltei para morar com meu pai viúvo. Minha irmã já era casada, meu irmão morava com ele, mas tinha aí um relacionamento com a minha cunhada. E eu voltei. Bom, para que eu não entrasse numa depressão um pouco pior, eu fui fazer um curso de enfermagem, curso de técnica de enfermagem, porque eu gostava bastante de ajudar as pessoas, e pedi para o meu pai financiar esse curso para mim. Meu pai era aposentado. Fui fazer o curso. Depois de 6 meses de teoria, o meu pai ficou doente, teve um problema de entupimento de veia na perna, teve que fazer uma cirurgia de urgência e teve complicações dessa cirurgia e acabou falecendo. E eu estava de férias do curso para no mês seguinte começar a parte prática. Só que mesmo na teórica eu já tinha aprendido coisas a mais do meu curso, porque eu tive que cuidar do meu pai que tinha diabetes, então tinha que aplicar insulina nele, tinha que fazer o curativo da cirurgia, tinha que fazer várias coisas. Então eu pedi que os professores da escola onde eu estava viessem em casa e me ensinassem. Então eu cuidei dele e ele faleceu, foi mais um baque. E eu já estava em depressão, tentando me erguer, né, da depressão, e veio mais um baque. Bom, a casa onde nós morávamos era uma casa que era de uma das minhas tias, porque meu avô, quando faleceu, deixou uma casa ou um terreno para cada filho. Só que como minha madrasta teve ali o problema do câncer, meu pai vendeu o que ele tinha para poder custear o tratamento da minha madrasta. Então nós ficamos sem nada. Então eu saí dessa casa
e recebi o convite de morar ali novamente na casa dos pais daquela mulher que eu vivi com ela há anos. E eu fui, porque eu convivi tanto tempo ali que para mim era minha família. E aí eu peguei as coisas que eram da casa do meu pai, porque meus irmãos já estavam, né, cada um na sua casa, e fui para lá. Terminei o meu curso de enfermagem, me formei e falei, bom, agora tudo bem, eu vou trabalhar nessa área, tá tudo certo. E aí eu fui trabalhar com idosos em casa de repouso. E é um ambiente meio para baixo mesmo. E a minha depressão piorou. Piorou muito, tanto que eu cheguei a tentar o suicídio. Peguei remédios ali, tomei e, sabe, perdi o sentido, totalmente o sentido da vida. Perdi uma coisa assim, é muito estranho, sabe? Talvez quem nunca passou por uma situação dessa não entenda. Eu vejo muita gente falar que depressão é frescura, que ansiedade é frescura, mas gente, não é. Eu me tornei uma pessoa que, olha, hoje eu paro para pensar e eu falo, como pode? Era outra pessoa. Então eu não queria mais viver, eu não tinha mais, nada tinha graça, eu não comia mais, só vivia no escuro. Eu não me cuidava, eu não tomava banho, não fazia nada. E quem cuidava de mim era a família da mulher. A mulher que viveu comigo já estava com outra pessoa, morando em outro lugar, mas a família dela me acolheu e cuidou. E nesse período, passaram-se 3 anos. 3 anos. E um belo dia eu recebi um convite para ir em um culto no lar, né? Fiquei sabendo aí, através de conhecidos, que tinha uma missionária que fazia culto em lares para fazer oração, culto de oração, né? Pela família, por algum motivo assim especial. E essa família tinha problemas tinha um filho, né, envolvido com drogas. E essa missionária, ela estava fazendo ali uma campanha de oração de 7 semanas. E eu fui convidada e eu fui. Bom, para dizer a verdade, eu nunca tinha ido em nenhum culto evangélico, nada. Não conhecia nada. E eu fui, na minha cabeça, achando que eu podia levar uma foto da mulher que eu vivi tanto tempo, porque esse era o motivo da minha depressão, né? E que ela iria voltar para mim. Mas eu não sabia nada. Eu fui assim, leiga. Chegou lá, foi revelado muita coisa ao meu respeito. Essa missionária, ela nunca tinha me visto. E ela revelou muita coisa que eu fiquei até assustada, porque como eu não tinha conhecimento, eu fiquei pensando, como essa mulher sabe tudo isso sobre mim. E aí ela disse, né, que o Senhor, que Deus, tinha um trabalhar na minha vida muito rápido, ia ser muito rápido, e que eu podia não estar entendendo nada, mas que eu ia ver o que ia acontecer na minha vida, que tudo ia se transformar. Eu escutei e vim embora. E ela convidou a gente para ir, porque já estava na 6ª semana, né? Faltava ainda uma para terminar aí essa campanha. Ela nos convidou para estarmos voltando. E eu não me interessei, não quis voltar. Só que a partir do momento que eu fui ali, muita coisa começou a acontecer na minha vida, coisas sobrenaturais. Eu morava sozinha em uma edícula no fundo da casa dos pais da mulher que eu vivi tanto tempo. Então só eu habitava ali. E aí começou a acontecer muita coisa, gente. Muita coisa. Que hoje eu paro e falo, Deus é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Eu comecei a cantar louvores no chuveiro, sendo que eu nunca ouvi nunca havia, né, ouvido nenhum louvor. O rádio da minha cozinha, que era um rádio que ficava em qualquer rádio aí, que tem na época nativa, né, eu acho que é Alfa, essas coisas, foi para uma rádio evangélica e começou a tocar louvores que eu cantava no chuveiro, sendo que eu morava sozinha, não entrava ninguém lá em casa. Eu comecei a ter sonhos
E sonhos que eu também não sabia. Depois eu fui descobrir que eram sonhos de revelação, porque tive assim comprovação do que acontecia no sonho. Olha, coisas surpreendentes. Eu sei que eu senti um desejo muito grande, muito grande. Eu tive um sonho com uma igreja, na realidade com um púlpito de uma igreja. E eu resolvi um domingo procurar, eu sabia, não sei, eu sentia que aquela igreja era ali por perto, eu não sabia onde era. Eu resolvi procurar essa igreja num domingo, saí andando pelos bairros assim ao redor e acabei descobrindo a igreja e vi que a igreja era daquela missionária do culto no lar. Até ela ficou espantada quando me viu entrando na igreja, porque ela não comentou nada, não falou nada de endereço, nada. E eu sei que eu fui um dia ali onde era o culto e estava tendo um curso de batismo. Eu quis me batizar, ninguém falou, olha, vai, não. Eu entrei e falei, mas hoje não tem culto, aqui é um curso, estou fazendo um curso para batismo, vai ter um batismo, né, semana que vem, ou domingo, eu não lembro direito, mas eu falei, mas eu quero fazer esse curso. Eu fiz o curso, me batizei. E foi realmente uma coisa muito rápida, muito rápida. Eu comecei a frequentar aquela igreja, eu comecei a fazer trabalho missionário, em um ano eu fui ungida missionária, o Senhor começou a me dar dons, começou a me dar visão, começou a me dar sonhos. Olha, foi uma coisa assim, sobrenatural mesmo, sobrenatural. E a partir daí, desde aquela primeira visita ali que eu fiz naquele culto, eu estava muito confusa, porque como eu já contei para vocês, eu estava numa depressão, não queria mais viver, não queria mais nada. E aí quando eu fui naquele culto ali no lar e eu vi todo mundo com a Bíblia aberta, né, falando glória a Deus, aleluia, e eu ouvi ali falar que a Bíblia aberta era a boca de Deus falando com a gente, aquilo entrou na minha mente, eu sozinha em casa. Eu tinha uma Bíblia que ficava num suporte, uma Bíblia católica que pertenceu à minha mãe. Eram três livros, né? Para completar toda a Bíblia. E aí um dos livros estava ali aberto, então, que ficava ali meio que mais como mais como um enfeite, vamos dizer assim. Aí eu lembrei daquilo, eu estava sozinha na minha cozinha. E aí eu falei assim para Deus, Senhor, Deus, né? Aquele que você não falava Senhor, falava Deus, Deus. Eu escutei que quando a gente abre a Bíblia, o Senhor conversa com a gente, né? Então, eu acho que o Senhor não conversa só com eles, acho que o Senhor pode conversar comigo também. Eu vou pegar essa Bíblia aqui, eu vou fechar, vou abrir em algum lugar e eu quero que o Senhor fale comigo, mas eu quero entender, porque as pessoas falam que lê a Bíblia e não entende, eu quero entender. Eu vou colocar o dedo num lugar e eu quero entender. E ali, quando eu fechei aquela Bíblia que poderia cair em qualquer lugar, porque não era uma Bíblia completa, eram 3 livros, né? Então poderia cair em qualquer lugar. Eu fechei, abri, pus o dedo. E caiu em Deuteronômios 22:5. Jamais eu vou esquecer esse versículo. E lá estava escrito assim: homens com roupas de mulher e mulher com roupas de homem são abomináveis aos olhos do Senhor. E eu entendi. Por incrível que pareça, eu entendi que o Senhor estava falando comigo a respeito da homossexualidade. Foi o que eu entendi na hora. E aí eu entendi que aquilo não estava certo, que Deus não se agradava daquilo. E aí eu já estava dobrada, né, no chão, de joelho, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar compulsivamente, eu chorei. Ali acho que eu fiquei uma meia hora chorando ou mais. E ali eu comecei a falar com Deus. No meio de soluços eu comecei a falar, Senhor, eu não sabia que essa vida que eu levava, o Senhor abominava. A palavra abominável é muito forte, é muito forte. E eu não quero ser abominável, Senhor. Eu amo o Senhor. Eu tenho buscado o Senhor em todos os lugares, religiões, sei lá, lugares que eu vou. Eu busco o Senhor, eu não quero. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, ainda falei assim. E eu nem tinha ido na igreja ainda, hein? Eu sei que ele morreu lá na cruz. E eu sei que ele morreu na cruz por mim e por todo mundo. E eu não quero que o Senhor me abomine. Então, arranque isso de mim, Senhor. Não quero mais. Eu não quero mais, Deus, fazer isso que eu fiz. E eu te peço perdão.
E quando eu levantei daquele chão, eu era outra pessoa. Eu levantei leve. Eu levantei com aquela força, daquela vontade de viver de novo que eu tinha. Já fazendo planos, já olhando na minha casa, já querendo limpar a casa. É inacreditável. Então, é o que eu digo, eu me converti porque eu tive uma experiência com o próprio Deus. Não foi um testemunho que eu escutei, não foi alguém que me contou, não foi ninguém que me levou para a igreja, não foi uma religião, uma denominação que fez minha cabeça, né, como as pessoas falam. Não. Fui eu e ele ali, no chão da minha cozinha. E aquilo foi uma coisa incrível. Bom, levantei dali, aí aconteceu tudo que eu já contei, né? Até quando eu me batizei. E a partir dali, eu comecei... como eu estava desempregada ainda, gente, porque eu tinha saído, né, da enfermagem. Como eu entrei em depressão, não tinha como trabalhar. E aí eu comecei a ajudar a missionária ali a fazer as orações nas casas. E nisso se passaram-se 2 anos. E nesses 2 anos Deus me usou de uma maneira muito grande, muito surpreendente, em oração, no louvor, em versículos. Olha, aconteceram coisas muito, muito, muito tremendas. Eu ia muitas vezes em culto ou fazer oração nos lares, eu escutava no meu ouvido, olha, livro tal, capítulo tal, versículo tal. E eu abria e lia. E o Senhor trabalhava. Porque é assim que Ele faz, né? Nós somos instrumento, quem trabalha é Ele. E foi lindo, eu fui cada vez mais me envolvendo e ficando muito feliz. E as pessoas, por saber, eu tinha 40 anos quando eu me converti. Então as pessoas falavam, mas Deus vai refazer sua vida, né? Ele vai trazer um homem para você, para que você forme uma família. Até os clientes falam varão, né? Varão, varoa. Mas eu nunca pensei nisso, gente. Porque como eu nunca senti nada por homem, então, pra mim... E eu falava, gente, não orem por isso, porque eu não oro. Se Ele quiser, ele vai transformar meu coração, meu sentimento, minha maneira de ver, minha maneira de pensar. Não sei, Ele é Deus. Mas eu não quero que ore por isso. Se Ele quer me trazer alguém, Ele é Deus, Ele vai me preparar para isso. Então passaram-se 2 anos, quase 3. E eu fui fazer uma oração numa casa de uma pessoa que pediu uma oração com a missionária. E chegando lá, o Robson, ele é 20 anos mais novo, 19 anos mais novo do que eu, e ele já era convertido, já há mais tempo do que eu. Ele estava na casa dessa mulher, ele era amigo dessa mulher. Essa mulher era uma missionária também, que estava afastada e estava passando alguns problemas com o marido, né? E ele estava lá porque ele foi ajudar ela em oração numa situação que tinha acontecido a noite anterior. E chegando lá, nós fizemos a campanha e algumas coincidências aconteceram, né? A campanha era no Salmo 23, para quem conhece a Bíblia, o Salmo 23 é pequeno. E eu consegui, não sei como, acompanhar a campanha no Salmo 91, que é um salmo grande. E quando eu vi um quadro na parede da casa com o Salmo 91, eu disse para a missionária, olha missionária, é uma confirmação do tema da campanha, Salmo 91. Ela, mas não, a campanha é em cima do Salmo 23. E aquilo já era uma coisa... Aí a dona da casa falou, mas esse meu amigo, esse irmão, ele orou o Salmo 91 na casa inteira para pedir proteção. Bom, chegando no final do culto, todo culto no lar, geralmente os anfitriões, né, os donos da casa, sempre oferecem um cafezinho aí, né, para todo mundo tomar. E eu tomando café, eu escutei a voz, vá até ele e diga que vocês vão dar lado a lado. Eu era muito nova, gente. Eu tinha 3 anos de conversão, nem 3 anos de conversão. Então, muitas vezes, Deus falava comigo, o Senhor falava comigo, e eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu falava, imagina, nem conheço, né? E eu tô lá tomando meu café, fiz de conta que aquilo não aconteceu, e a dona da casa, ela era uma missionária afastada. Não sei se vocês sabem, quando a pessoa mesmo não está ali, unida com o Senhor ele nunca retira os dons que Ele deu para você.
pode ficar ali adormecido porque você não está ali em contato com ele, mas aquilo que ele te dá, ele não tira, né? Então ela chegou perto de mim e falou: aquilo que o Senhor falou para você, faça. Hã? E eu fui até ele e falei: olha, irmão, meio sem graça, né? Meio sem jeito. O Senhor falou para mim que a gente vai andar lado a lado, mas na minha cabeça nós íamos andar lado a lado fazendo a obra dele, orando, visitando. Essa era a minha cabeça. E aí ele falou: o Senhor também falou comigo, mas vamos orar, vamos pedir confirmação para ele, porque a gente tem que ter certeza, né, que as coisas é de Deus. E daí em diante eu comecei a encontrar com ele em tudo quanto é lugar. Aconteceu uma questão de um casaco que ele esqueceu na igreja. Ele foi convidado para ir pregar uma palavra, né, num culto, e ele acabou esquecendo o casaco e ninguém sabia de quem era aquele casaco. E eu andei uma semana com aquele casaco para cima e para baixo achando que era de algum jovem. E aí um dia num ensaio ali das irmãs à noite, ele entrou dentro da igreja e perguntou se não tinha esquecido ali o casaco era dele, e mais uma série de fatos que aconteceram. Até que eu tive que sair da casa daquela senhora, que é a mãe da mulher que eu vivi, né, todo aquele tempo. Eu tive que sair porque o marido dela ficou muito doente, ele precisava dos cômodos onde eu morava para fazer uma mini UTI, né, ali, e uma home care. E eu não tinha para onde ir, porque eu não trabalhava, então eu dei um comunicado na igreja, que se alguém soubesse de um emprego, de um lugar para alugar, que me falasse, que eu estava precisando. E o Robson conhecia uma pessoa que tinha uma casa, só que era em Guaianazes, e que ela deixava as pessoas, assim, irmãos, né, morarem para pagar só água e luz. E aí fui ver o lugar, era um lugar meio perigoso, meio... E aí ele tinha um cômodo separado, tinha um banheiro do lado de fora, um cômodo separado, 2 cômodos na frente. Aí eu falei: não sei se vai dar não, porque é muito perigoso, eu vou ficar sozinha, que eu não conheço nada. Aí ele falou: olha, eu tenho problemas lá em casa, né, e se a irmã quiser, eu fico no cômodo do fundo, que era separado dos 2 cômodos, e pelo menos faço companhia, a irmã não fica sozinha. Eu falei: tá bom, então mudamos. E a partir do momento, a gente saiu na outra semana para procurar emprego juntos, que ele também estava cumprindo aviso prévio. E aí a gente começou a conversar. E aí a gente começou já a se olhar de maneira diferente, já começou a acontecer outro tipo de relacionamento, né? Não mais de irmão para irmão. E aí nós fomos indo e resolvemos marcar o casamento, porque realmente a gente tinha aquela certeza. E fomos falar com o nosso pastor, e ele falou: eu já sabia que ia acontecer isso, porque eu já tinha visto, né, no olhar de vocês, mas a gente não tinha reparado em nada, né, para falar a verdade. E eu sei que nós marcamos um casamento para dar uns 2 meses, mas aí ele ficou gravemente doente, ficou muito doente, quase morreu. Foi outro milagre também que o Senhor fez na vida dele. Teve uma tuberculose muito forte, e aí eu consegui um emprego. Ele também, ele trabalhou só 15 dias, ele teve que sair, porque ficou muito ruim mesmo, emagreceu muito, não conseguia nem parar em pé. E aí eu comecei a cuidar dele, e chegou uma hora que eu tive que sair do meu emprego. E aí nós fomos literalmente sustentados por Deus. Foi ali que eu vi realmente os milagres de Deus acontecer na nossa vida. E aí depois de 6 meses nós saímos dali e nós retornamos para onde? Lá para a casa onde eu morava. No fundo da casa dos pais, da mulher que eu morei junto, só que o pai dela já tinha falecido, e voltei para morar onde eu morava, só que aí com ele. E aí, finalmente, ele se recuperou e nós casamos. Então isso aconteceu em 2005, nós casamos em 2005, aí mudamos dali, fomos para um outro bairro, e aí a nossa vida foi prosperando. Ele foi trabalhar como ajudante de cabeleireiro em um salão bom, ali na Moca. Eu fui trabalhar como manicure em outro salão. Aí em orações o Senhor nos deu um salão, porque foi no meio de uma leitura de Bíblia,
foi que ele veio falar que ele ia dar um salão, que nós íamos trabalhar num salão, e esse salão não seria apenas um salão de beleza, mas que ele iria operar, né, na vida das pessoas. E era ele que ia trazer as pessoas, e realmente o salão ficou aberto 10 anos. A gente nunca fez uma propaganda, era um bairro de periferia. E vinham pessoas de tudo quanto é lugar de São Paulo. Veio gente até de outro estado para fazer cabelo com o Robson. Tinha muitas clientes de unha também, de sobrancelha, de uma série de coisas. Eu sei que a gente tinha muita cliente. Tem cliente que até hoje me segue aqui no YouTube, lá no WhatsApp, no Instagram, muita gente. Então, foi assim que se fez. Até que em 2015 a gente conversou muito, a gente não estava mais dando muito certo, eu não sei, ele não estava se sentindo bem ali, nem com o salão, nem com o casamento. Nós conversamos e ele pediu o divórcio e eu conversei com Deus. Falei, Senhor, ele está pedindo o divórcio e eu dei. Só que assim, eu sempre me senti amiga, ele sempre foi meu amigo, ele sempre me ajudou em tudo, eu sempre ajudei ele em tudo, mesmo quando ele foi morar sozinho e eu de um lado, ele do outro, a gente sempre foi muito unido, sempre conversou muito. E quando chegou a pandemia, eu fiquei desempregada, que eu estava trabalhando no call center há 5 anos, fiquei desempregada e morava na minha casa, aqui, onde eu moro. E ele morava em outro lugar. E eu não falei nada para ele, não pedi na minha cabeça. E veio a pandemia, foi bem na fevereiro de 2020, quando começou a pandemia. Eu pensei, eu vou vender salgados, alguma coisa, porque eu já vendia, né? Vou continuar vendendo. Mas as coisas foram piorando e ele saiu da casa dele. E muita coisa ele vendeu, muita coisa ele trouxe pra cá. E ele falou, vou vir aqui, vou te ajudar a pagar o aluguel. E é isso. E ele tá aqui até hoje e a gente se dá muito bem mesmo. Não temos vida de casado, somos amigos mesmo. Amigos, irmãos. E assim, me sinto muito feliz, porque eu gosto bastante dele. O que eu puder fazer por ele, eu faço. E eu sei que o que ele puder fazer por mim, ele também faz. Então, essa é a minha história. O canal, eu nem sei como foi que eu abri, gente, pra falar a verdade. Eu tenho esse canal desde 2012. Eu sou muito curiosa. Talvez eu deve ter aberto aí, como eu abri várias coisas, né? Como tinha o Orkut na época, Facebook, etc. E abri. Mas eu não lembro bem quando foi, eu fiz uma inscrição para o Masterchef. E aí precisava gravar um vídeo para mandar. Quando você faz uma inscrição, você tem que gravar um videozinho lá de 15 minutos e mandar de um prato. E aí foi a partir daí que eu comecei a gravar mesmo vídeos fazendo, ensinando pão. Se vocês veem no meu canal lá atrás, eu tinha um dia que eu ensinava a fazer vários tipos de pães. E um outro dia eu fazia comidas de infância, sabe? Do meu caderno, um caderno que eu tenho desde quando eu era novinha. Eu tenho um caderno com várias receitas, eu fazia. E era mais um canal de culinária, tanto que o canal chamava #Escolhi Cozinhar. Mas com o tempo, eu senti necessidade de fazer outras coisas, de mostrar minha rotina mesmo, porque veio a pandemia, a gente ficou aqui muito tempo, eu aposentei, então não tinha intuito mais de trabalhar fora, trabalhava aqui, né, abri um delivery, e eu senti a necessidade de mostrar mais coisas. Peraí, gente. Eu senti a necessidade de mostrar mais coisas, porque eu vi que depois da pandemia muita gente ficou depressivo, muita gente perdeu entes queridos, muitas mulheres que não estavam acostumadas a ficar dentro de casa, trabalhavam fora, estudavam, começaram a ficar. Então eu senti essa necessidade de mostrar no canal que mesmo você estando dentro de casa, você pode ser feliz, você pode ser produtiva, você pode fazer muitas coisas, inclusive até trabalhar dentro de casa e ganhar dinheiro. Então eu senti essa necessidade. Então foi exatamente por isso que eu mudei o nome do canal para Tina Assis. E
e comecei a fazer vlogs, né? De rotina de dona de casa. Então, foi assim que surgiu o meu canal. Essa é a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida ou queiram saber alguma coisa a mais, deixa aqui nos comentários. Eu sempre leio todos os comentários e eu respondo. A gente pode conversar, né? Aqui pelos comentários. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo totalmente diferente. É como se fosse o meu primeiro vídeo, mas só que depois de muitos vídeos. E é isso, gente. É isso que esse canal tenta fazer. Motivar, inspirar as pessoas a serem felizes dentro de suas casas. Tá bom? Bom, aqueles que são nossos, deixa um like. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com mais pessoas para que mais pessoas sejam aí incentivadas com o meu testemunho, né? Com a minha história. E aqueles que estão chegando agora, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Esse vídeo, como eu falei, vai hoje mesmo, domingo, mas na terça-feira tem vídeo do canal. Então, clica no sininho para receber as notificações e não perder o vídeo que vai vir. E também me visita lá no Instagram, onde eu deixo o endereço aqui na tela e o link lá na descrição. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um ótimo domingo para todo mundo e até terça-feira. Bye!